A gente está conversando sobre idolatria e a base da nossa conversa, nesse momento, é Naamã. Por quê? Estamos como ídolo. Começamos ontem esse papo e a história de Naamã está em 2 Reis, capítulo 5, para você se localizar. Não coloquei aqui os versículos certinhos, é só você procurar ali que tá fácil. Mas vamos lá. Ontem nós conversamos aqui sobre o fato de Naamã ser um homem de grande sucesso, mas vazio e enfrentando uma dificuldade que é a lepra, que fazia com que ele se sentisse, obviamente, menor, diminuído, não aceito, rejeitado, tudo mais que essa doença gravíssima, gerava na vida das pessoas. Além da própria doença, havia uma questão social muito séria, de preconceito e aí por diante. Naamã, um homem de grande sucesso, não conseguia lidar bem com isso. E ele sai procurando resolver essa questão. Bom, não esqueça que o melhor é você assistir a live de ontem, porque a gente fala muita coisa que não dá tempo de abrir aqui e colocar, porque senão a gente fica muito tempo conversando aqui. Mas Naamã, ele recebe uma informação interessante que vem no versículo 2 de 2 Reis 5. Diz assim: Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. O que é isso aqui, gente? A Síria ataca Israel, pega escravos, entre esses escravos uma menina, a gente não tem o nome dela aqui, ela se torna escrava da mulher de Naamã. Um dia essa menina, disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Bem interessante essa história, hein? Naamã é informado pela escrava da sua esposa que havia um profeta em Israel que era capaz de curá-lo. Pronto, era tudo que Naamã precisava. Ele fica desesperado e ele agarra essa esperança com todas as forças. E ele viaja para Israel. E olha o que ele leva na bagagem: 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas, 10 trocas de roupas finas e uma carta de recomendação do rei da Síria para o rei de Israel. Aí começa o problema de Naamã. Ele procura o rei de Israel. A sua esperança era que o sucesso que ele tinha lhe desse solução do problema. Naamã não entendia que existem coisas que só Deus pode fazer. Ele achava que ele podia fazer. A recomendação da menina qual foi? Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado. Mas Naamã cai para cima daquela possibilidade de cura com o sucesso ainda como parte integrante da sua vida. E ele não vai ao profeta. Ele não procura o profeta. Por quê? Ele procura o rei de Israel. Já já a gente fala mais sobre isso. Mas por quê? Porque essa ideia, essa atitude de procurar um profeta não se encaixava no mundo de Naamã. Tudo era grande para aquele homem. Ele juntou muito dinheiro, uma carta de recomendação da mais alta possível que o rei lhe deu, o rei da Síria lhe deu, e foi ao encontro do homem mais poderoso de Israel. Tudo era grande, tudo era sucesso. Ele conhecia gente importante. O sucesso ainda era a base para as decisões e para as coisas que Naamã fazia. O que acontece é que o rei de Israel não gostou dessa história. Olha só o versículo 7, sequência. Assim que o rei de Israel leu a carta que chegou até ele, rasgou as vestes. Não gostou nada. Essa ideia de rasgar as vestes é indignação, né? Rasga as vestes. Por acaso sou Deus capaz de curar, de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. A coisa ficou complicada. Um incidente político internacional foi causado
por Naamã, que não ouviu a recomendação da menina e que achou que o sucesso e a sua posição grande traria a ele resultado. Por quê? Porque o rei da Síria e Naamã, eles pensavam que a religião de Israel era como as outras que as nações ao redor de Israel tinham. Por isso, também é que Naamã vai até o rei. Qual era a característica dessas religiões? Se você vive uma vida boa e digna, é o sinal de que você é alguém abençoado. Uma vida boa, uma prosperidade, um destaque na sociedade é o que as religiões ao redor de Israel pregavam e ensinavam. Então, aquilo era o aval de Deus. Quem está no topo da pirâmide é porque foi muito abençoado, está mais perto de Deus. E o rei de Israel sabia que o rei da Síria não entendia como o Deus de Israel funcionava, que ele era diferente. Ele não poderia ordenar a cura de Naamã. Essa ideia de que porque ele era rei, ele estava mais perto de Deus, em Israel a coisa não funcionava assim. Os deuses da religião podiam ser controlados, mas o rei de Israel sabia que o Deus de Israel não. O Deus das religiões, eles ficam nos devendo, digamos assim, porque nós entregamos coisas a eles. Nós os idolatramos e eles então ficam devendo alguma coisa. O Deus de Israel não pode ser manipulado. Ele não usa coleira. Ele não pode ser controlado. Tudo que ele faz é por graça. A coisa começa a mudar a partir disso. A declaração do rei coloca para fora, desnuda o coração de Naamã. Olha só no versículo 7, vou ler de novo. Por acaso sou o Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem envia alguém para que o cure de lepra? Naamã achou que poderia pegar as suas conquistas e procurar alguém da sua classe de sucesso e obter tudo o que ele queria. Você está entendendo? Junte esse pensamento com a religião praticada na época, o que Naamã fez foi isso. O problema é que a conquista, o dinheiro ou o poder não concedem vida. Não chegam a esse ponto. Não tem esse poder. É claro que a gente não pode ser de tudo duros com Naamã, né? Ele era realmente uma pessoa que pensava que a vida funcionasse assim. É assim que acontece com boas pessoas do mundo, inclusive, porque elas usam o caminho das pedras. Sabe aquela ideia de usar os contatos, mexer os pauzinhos, comprar o que eu quero? Todos nós fazemos isso. Brasileiro, inclusive, sabe muito bem fazer isso. Usar o network, bater uma ligação, contactar alguém. Naamã, na verdade, estava atrás de um Deus que ele pudesse manipular e que pudesse ficar devendo para ele. Mas ele encontra um Deus gracioso, que não deve nada para ninguém e tudo que ele faz é por graça. Naamã estava à procura de um Deus particular para alguns, um Deus elitista, elitizado, mas ele encontra um Deus para todos. Esse é o choque que Naamã vive. Mas alguma coisa interessante acontece. A partir do versículo 8, lá no capítulo 5, diz assim o texto: quando Eliseu, o profeta, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim. Olha, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta de Eliseu. Bom, Eliseu fica sabendo da história, manda um recado para o rei, manda esse tal de Naamã vir aqui. O profeta, então, aparentemente insensível a toda aquela honraria de Naamã, ele manda um recado através de um servo, nem fala direto com Naamã. E olha o que ele diz. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, para Naamã: vá,
Lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Já ouviu essa história, né? Olha só o que acontece. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, lá em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, desse Jordão aí? Será mesmo que não poderia lavar-me neles e ficar purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria, quanto mais quanto ele apenas lhe disse: lave e será purificado. Não é interessante? Naamã esperava que Eliseu pegasse seu dinheiro e fizesse um ritual mágico, como ele estava acostumado. Assim funcionava no seu reino, nas religiões ao seu redor, tudo funcionava assim. Ou que Naamã fizesse algo grandioso para merecer a cura. Mas o pedido foi simples: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e pronto. Ele sai furioso. Sai furioso porque a cosmovisão de Naamã foi desafiada. Ele queria um Deus que pudesse ser controlado, e esse Deus não é. Isso é um ídolo do sucesso que provoca essa tentativa de nós controlarmos tudo e todos. E a segunda coisa, ele não havia pedido nem nada difícil. Na cabeça de Naamã ele tinha que merecer alguma coisa, porque ele mereceu tudo que ele tem. Ele trabalhou e ele lutou, tudo que ele tem foi por mérito. Agora ele está diante de um Deus que não quer nada para curá-lo. Isso não cabe na cabecinha de Naamã. Essas duas coisas caminham juntas. Ninguém pode controlar Deus porque ninguém pode atingi-lo, merecer ou conquistar a sua salvação. Naamã estava sendo confrontado com um Deus que, ao lidar com o ser humano, faz tudo de graça e por graça e pela graça. Não há moeda de troca com Deus. Os ídolos trabalham assim, enganando o coração dos homens, mas Deus não. O pedido de Eliseu, portanto, para ele era um insulto. Qualquer idiota pode dar braçadas nesse Rio Jordão aí. Isso aí não exige habilidade, isso aí não exige conhecimento. Naamã. Essa era a salvação pela graça que Naamã não conhecia. Enquanto Naamã não aprendesse que aquele Deus diante do qual ele estava era o Deus da graça, ele continuaria escravo dos seus ídolos. Precisava aprender que salvação não é mérito. Precisava aprender que não se conquista nada diante de Deus. Precisava aprender que tudo que ele havia conquistado com empenho e esforço eram presentes de Deus. Olha que coisa interessante, né? A frase apenas lave-se, que era algo tão fácil, para Naamã se tornou difícil. Os idólatras do sucesso, eles têm essa característica. Difícil porque demonstra incapacidade. Difícil porque era difícil admitir a incapacidade, impotência e fraqueza. Se você quer graça, tudo que você precisa é precisar tudo que você precisa e fazer nada. Frase do Timothy Keller. Vou ler de novo. Se você quer a graça, tudo o que você precisa é precisar. Tudo que você precisa é fazer nada, porque graça a gente recebe de graça. Esse não é o perfil de Naamã, que vai até Deus e quer dizer: olha o que eu fiz. Mas ele quer que Naamã simplesmente mergulhe naquele rio e seja curado. Aí começa a libertação, digamos assim, de Naamã. Quando ele começa a entender e, atendendo o pedido dos seus próprios servos, ele vai até o rio e só mergulha. Então o caminho para a libertação, para a gente vencer, vamos usar esse termo que é melhor, para nós nos livrarmos
da idolatria do sucesso é vermos que nós não somos ninguém. É sabermos que nós não temos nada. É saber que nós não merecemos nada. E é mergulharmos no rio da graça, coisa que Naamã fez aquele dia, e sobre isso a gente encerra nossa conversa amanhã. Amanhã a gente continua esse papo falando sobre o que é que aconteceu com o Naamã e o que é que acontece com a gente quando a gente descobre a graça, e a graça que engole qualquer sucesso que a gente tem.